É o capítulo 10, né? O título é A Bíblia, a famigerada Bíblia. Então, essa aula é uma aula bastante histórica, né? Fala bastante da história da Bíblia, mas a gente consegue fazer algumas reflexões ao longo dessas paginazinhas que a gente vai ler aqui. E dá para a gente, diria assim, respeitar mais ou entender melhor o que é a Bíblia, do que se fala por aí, o que é a Bíblia, né? Então, uma ênfase talvez muito maior da Bíblia do que ela efetivamente é. Ou, quiçá, a gente não está dando determinado valor para ela pelo valor que ela tem. Então, esse capítulo trata da gente entender um pouco como é que a Bíblia foi formada ou conformada, né? Ou construída ao longo do tempo, até chegar nos tempos de hoje. Vamos tentar entendê-la nesse pequeno texto aqui. Pequeno, não tão pequeno assim. Então, lá, novamente vou pedir a ajuda de vocês para a gente ir lendo uns pedacinhos e a gente vai discutindo ao longo do caminho. Pode ser? Então, a gente começa com a reflexão. E alguém já pode levantar a mãozinha, ligar o microfone e ler, por favor. Posso ler? Pois A não. Bíblia. Reflexão. Por que só os autores da Bíblia foram inspirados? A Bíblia nos mostra, segundo alguns, as diferentes alianças de Deus com os homens. Inicialmente, a aliança de Deus com o povo hebreu por meio de Abraão. Jesus traz uma segunda aliança que se estende para toda a humanidade sob a tutela crística. Para muitos, esta tutela é o atual cristianismo. E este cristianismo entende que a palavra foi inspiração divina tida pelos profetas e apóstolos. Seria uma visão estreita considerar que Deus só inspirou esses homens? Deus não inspiraria homens de outros locais e de outras épocas? Bom, aí já tem uma provocaçãozinha, né, para uma reflexão. O valor que a gente dá muito, né, quando a gente fala nós, a gente ou nós, não exatamente esse grupo, mas o cristão, né, os cristãos dão muito valor, dão muita ênfase à Bíblia. E aí, será que ela realmente foi inspirada por alguns escolhidos por Deus? E por que só esses caras foram escolhidos por Deus? Quizá eles foram muito melhor do que nós somos, né? Quizá. Ou não, né? A gente nunca sabe agora exatamente. De qualquer maneira, é um ponto aí de reflexão. E vamos tentar entender um pouco do texto. Vamos ver se a gente chega lá na conclusão e conclui com essa reflexão. Acho que o A Almo levantou a introdução. mão. Opa, vamos lá, Elmo. Desculpa, não vi. Ah, eu penso que quando se fala de inspiração, pode ser que tenha acontecido nos escritores originais, naqueles os profetas, naqueles que receberam diretamente a mensagem de Deus. A partir daí, né, as versões, as sequências que vieram, não. Porque essas pessoas, os segundos, terceiro, a quarta, quinta geração aí que vieram de escritores, que refazendo a Bíblia, retraduzindo a Bíblia, pode ter cometido alguns deslizes, principalmente se não tinha uma intimidade com a língua em que ela foi escrita. Pensando um pouco sobre, aliás, fazendo uma analogia, poderíamos dizer assim que todos os livros em que Francisco Cândido Xavier escreveu, eles foram inspirados. Se nós considerarmos que
ele era apenas ele era apenas o que escrevia, né? Ele recebia a revelação de uma certa forma. Vamos pensar nos termos cristãos, né? Ele recebia a revelação divina e escrevia. Então, acreditando que os profetas antigos também eram médios, então por que não dizer que houve sim essa transmissão inicial? Agora, o que se fizeram com os textos originais e a sua sequência, aí já é uma outra história. Então, eu penso dessa forma, né? Eu quero crer que houve sim uma intervenção divina inicialmente, mas a sequência, né? O telefone sem fio, para o que nós temos hoje, aí é de se considerar alguns fatores. Perfeito. Perfeito. Vamos na sequência ver se a gente consegue sair desse imbróglio aí, Elmo. Vamos lá. Vamos entrar na introdução. Quem pode ler a introdução? Eu leio capítulo 10.1, Introdução. Este capítulo tem por finalidade apresentar a história da Bíblia, desde a tradição oral do povo hebreu até as últimas traduções para as línguas vivas, entre elas o português. A Bíblia é o livro mais editado em toda a história da humanidade. Mas desde suas origens até nossos dias, ela sofre transformações de escrita que por vezes mudam o seu sentido e, por consequência, seu entendimento. Muitos tratam a Bíblia por a palavra de Deus, ou simplesmente a palavra, e tomam-na como sendo o único livro de inspiração divina. Questiona-se como a palavra de Deus poderia apresentar várias versões. Em algumas suas partes são suprimidas. Enfim, polêmicas à parte, o estudo que faremos tem aspectos históricos, linguísticos e conteúdos que se transformam em doutrinas das diferentes igrejas. A ideia nossa hoje não é nem criticar, né? Não tem ideia, não tem nenhuma, nenhum objetivo de fazer crítica com relação à Bíblia, mas sim entender o caminhar da Bíblia desde da tradição oral, quando ainda não tinha a escrita, né? Vamos lembrar que na tradição oral, a transmissão de um para o outro era falando, né? E guardava-se na memória aquilo que se ouvia. Não tinha nada escrito, não tinha como escrever, não tinha como deixar isto representado de alguma forma em algum lugar. Então, começa por aí, né? De boca em boca, até chegar lá na frente, alguém começar a escrever isso ou deixar representado isso de alguma forma em algum lugar para que outras pessoas pudessem compreender a partir daquilo. E hoje nós chamamos de escrita. Nem sempre, nem todo tempo foi só escrita, foi em formas de desenhos, né? A gente sabe disso. Mas é claro que cada vez que passa de um para outro, pode haver essas interpretações alteradas, levemente alteradas, e a compreensão alterada também. Mas aqui ele não fala, mas eu vou colocar isso para nós buscarmos esta coisa dentro do nosso pequeno estudo aqui. É assim, apesar de mudar alguns entendimentos, apesar de alterar algumas compreensão de algumas palavras que foram ditas na Bíblia, inspirada, né, por Deus, tal, naquela época, será que há essências que alterou também? Então, é uma pergunta que é difícil de responder, né? Porque se a essência permaneceu, pode mudar o entendimento, mas a essência fica ainda contida naquilo que foi escrito hoje, né? Então, é só
É só mais um ato, mais um fato para a gente pensar enquanto a gente está estudando ou lendo aqui os fatos históricos da Bíblia. Vamos lá. 10.2, línguas utilizadas nos escritos bíblicos. Elmo, você queria falar alguma coisa? Quer? Ó, quem Qual- quiser falar, aproveite, não se preocupe. Só o seguinte, levando em consideração que houveram muitas. Nós vamos entrar aqui nesses textos, né? Algumas traduções, Sim. e eu falo um pouco como conhecedor de hebraico. O hebraico, ele tem palavras, tem coisas que eu vejo na língua portuguesa e inglesa que o sentido não é que pegou o espírito da coisa, a essência, mas você percebe que é o entendimento de uma pessoa que não tem vivência da língua. Então, assim, né, longe de mim ser alguém, né, dentro desse universo, mas quando eu leio a Torá e quando eu leio a Bíblia em português, um texto em português, ou eu leio em inglês, eu percebo claramente essa diferença, né? Você percebe que a pessoa, aquela palavra poderia ter um outro sentido que não é bem esse que está na língua portuguesa. Exemplo disso, se eu não me engano, foi seu Carlos. Ele citou uma vez, em uma das aulas, aquele versículo: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É assim que está em português. Mas em hebraico não é dessa forma. Não está, o sentido não é nada me faltará. Eu não tenho necessidade de nada. Muda a coisa. Então, assim, as interpretações que vieram surgir depois foi por conta disso. Por conta dessas facilidades. Vamos flexibilizar a linguagem sem entender bem como era o contexto original. E aí é onde nós encontramos os problemas. Verdade, tem muito disso, muito disso. E vamos lá, então, entender os idiomas, né, as línguas utilizadas nos escritos bíblicos. Vou pedir outra ajuda para vocês outra vez. Eu posso ler. Posso ler. 10.2, línguas utilizadas nos escritos bíblicos. Canuto Abreu, no capítulo 7 de Evangelho por Fora, faz uma análise minuciosa sobre as línguas do povo hebreu e mostra que existiram muitos dialetos e línguas eruditas que eles falaram e escreveram desde sua saída de Ur com Abraão até nossa época. O apanhado de Canuto se baseia em renomados filólogos como Ernest Renan, autor de Histoire de langue sémitique. Como resumo dos estudos de Canuto, podemos afirmar que o idioma hebreu teve muitas alterações no período de 3 milênios, 2000 a.C. a 1000 depois de Cristo, de história da civilização hebraica. Toda essa evolução se reflete nos escritos bíblicos. Assim, Abraão, com sua língua nativa, ao chegar em Canaã, conseguia entender os moradores de lá. Formaram um novo dialeto nos 215 anos que aí permaneceram, e nos 430 anos no Egito, e nos 40 anos no deserto, e ao chegar novamente em Canaã em 1200 a.C. Novamente se mesclam com os habitantes da Terra Prometida e por mais 600 anos mesclam seu idioma até a primeira destruição do templo em 600 a.C., quando seguem para o cativeiro da Babilônia. Mais 80 anos em contato com outra civilização. Todos esses deslocamentos e contatos com dialetos e línguas distintas vão forjando a língua hebraica. Finalmente, temos, na época de Jesus, o aramaico, na região da Galiléia, o samaritano, na região da Samaria, e o judaico, na Judéia. Convém lembrar que o hebreu da época de Moisés já estava morto para o povo quando o único exemplar da Torá existente em Jerusalém foi destruído pelas chamas que os babilônios atearam ao templo em 621 a.C.
Salada, hein? Uma verdadeira salada aqui de idioma. Ele tem razão. Nós estamos falando aqui de 3.000 anos, nós estamos falando de 3 milênios, né? De 2.000 antes de Cristo a 1.000 anos depois de Cristo. Em 3.000 anos se muda não só o idioma com seus dialetos, mas também muda uma coisa muito importante em tudo isso, são, o que a gente chama hoje de cultura. Toda a língua, todo idioma, ele é dinâmico. Também altera-se a, o entendimento de cada palavra, ou as novas palavras que surgem com novos entendimentos, e aquelas palavras usuais lá atrás vão ficando mortas, né? E você tem que fazer adaptações. Acredito que muitas adaptações foram feitas, né? Em função de cultura, em função de língua morta, em função de dialetos e em função de essa miscelânea de culturas onde o povo hebraico, o povo hebreu, ficaram lá vários anos, ou escravizados, ou vivendo em outra colônia, em outro espaço, junto com outros povos. Então, muda tudo, né? Nós temos aí uma nova linguagem ao longo de 3.000 anos. Se a gente, nós hoje, em 50 anos, a gente sabe que o idioma muda, em 50 anos aqui, entre nós, quem lia português lá nos anos 50 hoje já sabe que é bem diferente dos anos 50 no idioma de hoje. O que acontece o que se traduz daquele tempo para cá é outro, né? Você pega um livro dos anos 50, a gente já vê a diferença que dá. Mesmo porque a cultura dos anos 50, estamos falando de 50, 100 anos, 70 anos, né? Estamos falando nem de um século. Imagine 3 milênios, né? Então, realmente, há essa mudança no entendimento da língua. Ela certamente influenciou quando se faz a tradução. Lembrando ainda que tem o lado mais grave, que é o oral, né? Não nada escrito, não tinha como escrever ainda. Era transmissão somente oral, oralmente. Então, Só um, fa- claro. só um Oi, João. fato a acrescentar aí, seu Custódio. É, na linguagem hebraica, né, que foi a parte do Antigo Testamento, o hebraico moderno, ele teve que ser acrescentado alguns sinais para simular vogais, pois o hebraico moderno, falantes do idioma hebraico hoje, eles não reconheceriam as palavras simplesmente por olhar os ideogramas, certo? As letras. Porque na época de Moisés, ou na época de Abraão, quando aquele idioma era falado ali, eles não tinham, eram apenas símbolos. E esses símbolos representavam as palavras. Então, hoje no hebraico moderno, você tem as mesmas letras acrescidas de alguns gráficos para indicar vogais, porque o idioma hebraico não tem vogal. É tudo consoante. Então, esse é um dado interessante, porque, e se falar de milênios, tá aí o motivo pelo qual, vamos pensar assim, se o jovem hoje, judeu, lesse uma escrita antiga, ele não saberia o que estaria dizendo. Por quê? Porque não tem as vogais, que foram acrescidas recente, questão de, talvez, ano 300, 400 depois de Cristo. Perfeito, perfeito. Isso a gente chama de dinamismo, né? Sim. O idioma é dinâmico, não tem como, ele se atualiza de tempo em tempo, porque a cultura, o nosso, mesmo porque nós temos que pensar, o ser humano cresce espiritualmente, ele cresce, evolui espiritualmente, e ele precisa evoluir em tudo, também na linguagem, também no idioma, também na comunicação.
Não tem nada de estranho nisso aí, né? Hoje a velocidade o sistema de comunicação, hoje a velocidade é muito maior que naquela época, muito maior. E aí estamos hoje numa era digital, né? Que a gente reclama muitas vezes que a gente não consegue entender o que os jovens escrevem na internet. É tudo simplificado, né? O cara põe um Y lá e deixa que cada um que se vire com o Y que está marcado lá no WhatsApp ou em algum lugar. Como se aquilo fosse normal para todo mundo. É normal para eles, mas para nós temos que nos adaptarmos. O que é Y, o que um 2, né? O cara põe um 2 lá e A- significa alguma coisa para ele, né? Até E para a mesmo gente não. esses emotions, né? Emotion, isso mesmo. Interessante também que esses emotions não tem em português. Então temos que levar em consideração que isso foi feito É, pela cultura inglesa. Então tem coisas sim. que no Brasil significam uma coisa, mas para quem tem língua inglesa é diferente. Então, assim, é interessante o seu comentário por conta disso, porque vai se criando uma nova língua, né? Uma nova linguagem. Não lembro assim. E nós estamos falando hoje de 10 anos, 15 anos, não muito mais que isso, né? É? Não tem 1000 anos aí. Não. 10, 15 anos a gente está alterando o nosso processo de comunicação. De vez em quando eu recebo lá na empresa lá alguns e-mails de pessoas mais jovens, e aí eles põem abreviado, eles gostam muito de abreviar, né? Eu tenho que pegar um jovem lá da empresa e falar, traduz essa coisa para mim, porque eu não consigo entender. É uma alguma palavra abreviada ou com sentido, tira o sentido da sentença, ou altera o sentido da sentença com uma abreviação qualquer. E hoje está todo Logo, mundo logo, acostumado com isso. logo temos que mudar as regras de comunicação, né? Perfeito, Porque vamos ver. a Vamos mensagem ver. tem que ser entendida pelo emissor e também pelo receptor. Então, Deveria, né? Deveria, deveria. essa regra terá que ser mudada. Logo, logo. Então. É que os emissores estão nascendo com mais abundância, os receptores estão ficando mais velhinhos, né? E não estão pegando a mesma velocidade da comunicação que esses É, jovenzinhos estão chegando, né? Eu tenho um neto de 8 anos, que é um barato, né? É um barato. Ele fala alguma coisa lá que eu tenho que perguntar para a mãe o que ele está falando, porque eu não entendo. Né? Alguma coisa que ele pega lá na escola, ele traz e está falando de um desenho na televisão, ou está falando de um super-herói japonês, ou está falando de um jogo qualquer lá, que eu não sei o que que é. Eu não sei. Um idioma deles próprio, né? E eles falam entre eles. A molecadinha de 8, 10 anos, todos entendem. Mas o pobre do vô aqui tem que ficar perguntando do que se trata isso. tecla SAP. É, A tecla exatamente. SAP. Bom, vou falar então da Bíblia hebraica, o Tanakh, o Velho Testamento. Vamos ver mais um trechinho para a gente ir discutindo. Vamos lá? Eu leio. Por favor. Pode ler? Favor. 10.3. Bíblia hebraica, o Tanakh ou o Velho Testamento. Após o retorno do cativeiro babilônico, em 529 a.C., inicia a reconstrução do templo e a reconstrução dos escritos sagrados. Através Esdras, sacerdote da alta linhagem, recebeu autorização do rei Artaxerxes para, com outros eruditos, se ocuparem em reescrever a documentação sagrada dos hebreus. Criou uma nova escrita composta de novos símbolos gráficos e criou uma nova linguagem. Adotou um novo alfabeto que levava o seu nome, escolhido 22 letras esterilizadas, cada qual tendo um valor oculto. Foi onde surgiu a Cabala. Não existia vogais. Estas só vieram a existir no século XII e XIII com os masoretos, ou mestres de Massora. A Tanar é a Bíblia hebraica. Este vocábulo é composto de 3 nomes: Torá, Navim e Kotevim. A Torá, como sabemos, são os primeiros livros, os 5 livros de Moisés,
a lei escrita dos hebreus. Faz parte do Navim, os livros históricos e proféticos, os quatro profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, e os 12 profetas menores, Oséia, Joel, Amós, Abadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Finalmente, o Cotebim, os escritos poéticos, Salmo, Jó e outros. A Bíblia hebraica é composta de 24 livros, que narra a trajetória do povo hebraico, grande parte deles escritos em hebraico e 2 em aramaico. O Velho Testamento da Bíblia cristã, estes livros são em número de 39. É um arranjo puramente prático que se deve, em parte, à concepção judaica de que os 12 profetas menores formam um único livro. Bom, aqui é a explicação de como se formou o Tanakh. Não tem muito o que, o que comentar aqui, né? É puramente a formação desta Bíblia hebraica. Hoje, ao que me consta, a Bíblia hebraica hoje é composta de 24 livros. Isso é a mensagem final, né? 24 livros. Agora eu vou fazer uma pergunta, né? Que não está aqui, já que o Elmo aí é um grande conhecedor do hebraico. É, ele está dizendo aqui que os escritos estão em hebraico, grande parte em hebraico e dois em aramaico. Ainda está em aramaico ou já está tudo em hebraico? Os livros de Ezequiel e a parte do livro de Ezequiel e parte dos livros de Jeremias sempre foram em aramaico. A Até grafia hoje? aramaica, a grafia aramaica, ela é igual à grafia hebraica. Agora, Hum. as palavras assumem sentidos diferentes. Ah, É, e é como se o, manteve. é como o Lindish hoje. O Lindish, ele é um dialeto falado por poucos ainda em Israel, mas é compreensível, né? É escrito da mesma forma, só que as palavras assumem diferentes sentidos. É como o baiano falando para o gaúcho. Entendi. Entendi. É um dialeto à parte. Realmente, realmente. Usa o mesmo, usa a mesma grafia, inclusive, né? Sim. Mas o O sentido das entendimento é palavras diferente. o entendimento das palavras são outros. O, Então, eu me chamou achei, a atenção. Oi. eu achei interessante, e eu acho que por isso foi um filme que eu assisti várias vezes, o filme de Mel Gibson, que fala sobre a tentação de Cristo. Isso mesmo. Ele fez todo o filme em hebraico, em aramaico, né, que era a língua que Cristo falava. Na realidade, ele não falava hebraico, ele falava aramaico. É. Aramaico. Na época dele, o aramaico era mais conhecido do que o hebraico. Algumas É, poucas regiões é que se falava o hebraico. Então, os demais, digamos assim, os demais estados que compunha Israel naquela época, que falava um ou outro, Samaria, alguns outros costumavam falar o hebraico, mas o aramaico que era a língua dominante na época. hum. Mas diz que o aramaico é uma língua morta hoje. É, assim como o latim. Assim como o latim, é O verdade. latim é Então, morto, mas ainda se encontra mas ainda falantes. existe. Não, é É, verdade, você tem razão, ele, é. ele não Ela só é, não ele é não é de falada. domínio público. Ele não é de domínio público. Não tem mais um público, não tem mais uma população que fale aramaico, né? Não. Mas existe Um o grupo idioma ainda. ainda existe, como idioma existe, ainda assim pessoas falam, entende-se, né? Mas ela é considerada morta porque o número de pessoas que falam, que usam, é insignificante.
Perfeito, perfeito. Muito bom, Elmo. Obrigado aí pelas suas dicas aí. Isso é cultura para nós aqui, né? Legal. Vamos lá para Septuaginta, a versão dos 70. Posso ler? Por favor. No século III a.C., dois soberanos de grande visão, Ptolomeu I e seu filho, Ptolomeu II Filadelfo, desenvolveram Alexandria, tornando-a a pátria adotiva da cultura e do saber helênicos. A fama de Alexandria se estendeu além das fronteiras do império, atraindo imigrantes de Judá. O grego era então a língua internacional da ciência e do comércio, como também a língua dos hebreus que haviam ficado sem pátria. As gerações hebraicas que estavam vindo não mais conheciam a língua materna. O hebraico não sabiam mais acompanhar a palavra sagrada nos ofícios divinos da sinagoga. Foi assim que amadureceu na diáspora egípcia a decisão de traduzir a escritura hebraica. Por volta de 250 anos antes de Cristo, a Torá foi traduzida para o grego. Para os judeus do Egito, a tradução da Torá em língua grega foi um acontecimento de um alcance tão inconcebível que entrou no domínio da lenda. Essa lenda é contada num livro apócrifo de Aristeu de Alexandria. A tradução para o grego chamou-se Septuaginta. O título 70 foi em virtude das principais línguas do mundo serem em número de 70 e as outras variantes híbridas ou dialetos destas. O Talmude comenta que o dia da tradução foi tão doloroso quanto o dia em que o bezerro de ouro foi destruído, pois a Torá não poderia ser acuradamente traduzida. Alguns rabinos disseram que as trevas cobriram a terra por 3 dias, quando a 70 ou Septuaginta foi escrita. Ptolomeu Filadelfo havia mandado embaixadores ao sumo sacerdote para lhe pedir uma cópia dos 5 livros de Moisés. Nesta época, havia na Bíblia o Filadelfo, a Bíblia de Alexandria, 995 livros. Mas a melhor literatura de todos os povos, os 5 livros de Moisés, não se encontravam entre eles. O pedido de Filadelfo incluía ao mesmo tempo homens que soubessem traduzir para o grego. O sumo sacerdote atendeu ao pedido e mandou-lhe, além da cópia da Torá, 72 sábios e competentes escribas. Segundo a versão talmúdica da história, enquanto traduzia a Torá, cada sábio era confinado em celas separadas, na ilha de Farós, e cada um completou a tradução inteira em 72 dias, produzindo assim traduções totalmente independentes. No entanto, seus corações estavam plenos de sabedoria divina, e eles criaram versões idênticas. Todos fizeram as mesmas mudanças em suas traduções, para que o rei não alimentasse qualquer dúvida que talvez existisse se as traduções do hebraico fossem literais. O que até então só era dito no santuário, apenas em uma língua antiga e para um único povo, tornou-se de repente acessível e compreensível para homens de outras línguas e raças. A porta, ansiosamente guardada até então, foi assim aberta. A designação da versão da 70 referia-se ao início somente à tradução do Pentateuco. Os demais livros foram traduzidos mais tarde, até o século II a.C. Essa tradução não ficou totalmente de acordo com os sacerdotes de Jerusalém, que não consideravam inspirados alguns livros incluídos pelo Alexandrinos. A Igreja de Roma aceitou a Septuaginta
integral, enquanto que a Igreja Judaica de Jerusalém aceitou somente parte dela. Mais tarde, a reforma protestante iria se alinhar com o texto judaico, não aceitando a integralidade da tradução para o grego. De cultura aqui, hein? Então a gente vai ver que essa Septuaginta foi importante, né, para, para o Ocidente, né? Quando foi traduzido para o grego, foi importante essa versão grega, que a gente chama de Septuaginta. Mas, ao que consta na história aqui, é que os hebraicos, os hebreus, né, os judeus, não gostaram dessa história. Aí eles saíram da tradição, né, do hebraico para o grego. A sentença mais evidente aqui é quando ele fala: a porta ansiosamente guardada até então foi assim aberta, ou seja, escancarou aquilo que eles tinham guardado como de melhor que eles tinham no coração deles, né? Mas é, ainda a história conta que essa tradução ou essa versão, né, na realidade não é uma tradução literal, ele mesmo consta aqui que não é uma tradução literal, mas uma versão do grego, do hebraico para o grego, tentou se colocar ali da melhor maneira, mais límpida das versões, para que ela tivesse a mesma interpretação que os judeus tiveram ou tinham, né, do hebraico, os gregos ou, né, pudessem também ler aquilo eh, o mesmo entendimento que os hebreus, né? Então, tanto que eles foram feitos aqui os 72 sábios, separados, fizeram versões em separados, depois foi comparado entre eles e acertado alguns piripaques que algum no meio deve ter acontecido, mas, no geral, a tradução ou a versão foi muito bem feita, segundo a história. Tanto que ela fica até hoje, né? A Septuaginta fica, é utilizada até hoje ainda, foi utilizado. Embora, em alguns casos, os católicos aceitaram ela na íntegra, né? E depois os, os Protestantes da reforma. protestante, fugiu a palavra aqui, obrigado. Os Tá. protestantes que fazem protestos, né? Os protestantes tiraram algumas palavras, tiraram alguns livros, e os próprios hebreus, os judeus, também não aceitaram ela na íntegra. Então, mas isso não muda, né? A essência da coisa, isso não muda. O fato de se tirar um livro ou deixar um livro, isso não altera a essência completamente. Pode faltar alguma coisinha, ou pode ter uma interpretação levemente diferente, mas na minha concepção, ou na história da Bíblia, a essência ainda permanece muito próximo daquela versão inicial lá atrás. Por isso, seu Custódio, quando Diga. no início nós estávamos falando, e eu falei sobre contar na reflexão, a questão da inspiração, essas modificações, tanto que aqui deixou claro que esses 70, eles não tinham pleno domínio do hebraico. Então, a versão grega do Antigo Testamento, em que se baseou muitas traduções, inclusive algumas traduções de Bíblia em português, elas não são fidedignas à Torá. Então, por isso, essa divergência, né? Então, essas pessoas que, não, como elas não tinham domínio do idioma, eles... eu acho que é assim, acho que é dessa forma assim. E aí foram colocando. Então, essas modificações, e hoje, o que nós temos na Bíblia hoje, realmente é bem alijado, podemos dizer assim.
Isso fica bem claro, né? Porque ele mesmo não fala que foi feita uma tradução, foi feita uma Não, foi uma versão, versão. né? É versão. E Versão. versão Versão você tem algumas palavras que possam ser realmente da essência, é, mas é não é a essência. isso. Então, aí é a interpretação do, do Do grego, né? tradutor. É, do Do tradutor. tradutor. Ele põe o que dele é de melhor, o que, que ele entendeu de melhor naquilo. Versão assim, é como se pegar uma música americana numa versão portuguesa, você vai ver que às vezes o sentido muda de uma coisa para outra, né? Mas ele tem que adaptar à cultura brasileira, no caso, Sim. uma Ao versão momento. inglesa para o Brasil. E lá não deve ter sido diferente, mesmo porque, até eu acredito assim, se mantivesse exatamente na cultura dos judeus, provavelmente nós aqui do Ocidente não entenderíamos, porque a cultura do judeu é bem diferente da nossa, ou era muito diferente, né? Naquela época, mais diferente. Então, você tem que fazer uma conversão, né? Ou a versão, fazendo com que o grego, né? Ou quem dominasse o idioma grego, pudesse, dentro da cultura dele, fazer a interpretação para que ele pudesse entender, se não na totalidade, a grande parte daquilo que a Bíblia quis dizer, né? Eu Sendo acredito lúdico, nisso. sendo lúdico, quem assiste um filme baseado na cultura americana, mas a pessoa não conhece a cultura americana, por mais que esse filme tenha sido traduzido em português, perde-se muito, porque a pessoa não tem o conhecimento da cultura. Isso Está em mesmo. português, né? Está em português. Mas a pessoa perde porque ela não tem o conhecimento, o domínio da cultura. Então, algumas coisas ela vai conseguir assimilar porque é fato da cultura americana, não é da cultura brasileira. Já um filme feito em português pelos brasileiros, aqui dentro da nossa cultura, a gente entende a realidade. A gente sabe exatamente o que acontece. O falar Você de vai pegar. liberdade, o falar de liberdade aqui no Brasil, o falar de liberdade na África, o falar de liberdade no Oriente é totalmente diferente. Totalmente, totalmente. Você vê que você pega um filme americano em que não é feito a tradução dele, é feito só o subtitle embaixo, lá em Sim, português. Quando você ouve o que o cara fala e o que o cara escreveu aqui embaixo, é diferente, sim, né? E a gente consegue entender o que o cara escreveu aqui embaixo com o subtitle, né? A escrita aqui em português, não é a tradução, é a versão. Ele sim. fez uma versão daquilo. Muito bom. Imagine que isso lá em... Quando aconteceu isso lá, foi em 200 antes de Cristo, 250 antes de Cristo. Deveria ser um caos isso aí, né? Não tinha internet, não tinha o Word para ajudar, não tinha Corretor escrita, ortográfico. não tinha corretor ortográfico. Você imagina a dificuldade. Bom, assim surgiu, então desta forma a Septuaginta apareceu, né? É com ela e com a próximo item, que é a Vulgata aqui, são com essas duas versões em que hoje nós temos a Bíblia atual. A partir delas, né? A partir delas é que nós conseguimos aí fazer a versão portuguesa, ou na versão com o idioma português, evidentemente, né? Não versão portuguesa que fica estranho. Se deixar algum brasileiro fazer versão de Bíblia, isso vai virar uma catástrofe, né? Não podemos deixar. Tem que realmente fazer uma versão bem mais sólida. Bom, vamos ver a Vulgata, viu? Vulgata de Jerônimo. Já agora em 384 depois de Cristo. Nós estamos falando, então, entre a Septuaginta e a Vulgata, cerca de 500 anos, um pouco mais. 250 mais 380 dá 580, 630 anos, mais ou menos. Depois da Septuaginta, aparece a Vulgata, lá de Jerônimo. Então vamos ler o trechinho para a gente entender como é que a Vulgata se deu. Quem pode ler?
Eu leio. Tudo começou com as dificuldades reinantes do século III, da era cristã. Os escritos se situavam em meio às convulsões que assinalavam a agonia do mundo judaico. Posteriormente, sob a influência das discussões que caracterizavam os primeiros tempos do cristianismo, os evangelhos se ressentiam das paixões e dos preconceitos da época. Grandes divergências dogmáticas agitam o mundo cristão e provocam sanguinolentas perturbações do Império Romano. Até que Teodósio, conferindo a supremacia ao papado, impõe a opinião do bispo de Roma à cristandade. A partir daí, o pensamento criador demasiado fecundo de sistemas diferentes é reprimido. A fim de pôr termo a essas divergências de opinião, no momento em que vários concílios acabam de discutir acerca da natureza de Jesus, uns admitindo e outros rejeitando a sua divindade, o Papa Damasco confia a Jerônimo, em 384, a missão de redigir a tradução latina do Antigo e Novo Testamento. Essa tradução deverá ser, daí por diante, a única reputada ortodoxa e tornar-se-á a norma das doutrinas da Igreja. Jerônimo, sentindo o peso da responsabilidade, escreveu ao Papa um demonstrativo de suas preocupações, referindo-se à sua tradução latina dos Evangelhos. Eis o seu desabafo. Da velha obra de obrigais que da velha obra me obrigais a fazer obra nova. Quereis que, de uma sorte, me coloque como árbitro entre os exemplares das escrituras que estão dispersos por todo o mundo, e, como diferem entre si, que eu distinga os que estão de acordo com o verdadeiro texto grego. É um piedoso trabalho, mas é também um perigoso arrojo, da parte de quem deve ser por todos julgado, julgar ele mesmo os outros, querer mudar a língua de um velho e conduzir à infância o mundo já envelhecido. Qual, de fato, o sábio e mesmo ignorante que, desde que tiver nas mãos um exemplar novo, depois de o haver percorrido apenas uma vez, vendo que se acha em desacordo com o que está habituado a ler, não se põe imediatamente a clamar que eu sou um sacrílego, um falsário, porque terei tido a audácia de acrescentar, substituir, corrigir alguma coisa dos antigos livros? Um duplo motivo me consola desta acusação. O primeiro é que vós, que sois o soberano pontífice, me ordenais que o faça. O segundo é que a verdade não poderia existir em coisas que divergem, mesmo quando tivessem elas por si a aprovação dos maus. Jerônimo foi sábio, coerente diante da responsabilidade assumida, dando-nos, assim, um testemunho das alterações que realizou na Bíblia e, com sua versão latina, tentou pôr fim a estas dificuldades, surgindo dessa maneira a conhecida Vulgata, a divulgada. A Vulgata é a tradução corrigida, aumentada, modificada, como confessa o autor, de antigos manuscritos. A obra de Jerônimo foi efetivamente, mesmo em sua vida, objeto das mais vivas críticas, polêmicas, injuriosas se travavam entre ele e seus detratores. Jerônimo traduziu e uniu o Velho e o Novo Testamento numa só obra, do grego para o latim. Eu penso que nesse momento eles colocaram também muita coisa que eles queriam que era favorável a eles. Veja bem, essa Vulgata foi já na era cristã, né? Já deixaram o lado judaico, o lado hebraico de lado, né? Os judeus ficaram à deriva nesse caso aqui, porque o Papa decidiu botar um camarada
como responsável para fazer toda uma versão, não só do Velho Testamento, como também do Novo Testamento. Então, portanto, a gente vai ter uma versão do grego para o latim, segundo o próprio Jerônimo, alterada e adaptada, né? A pergunta sempre que se coloca no ar aqui é, será que ele conseguiu deixar a essência da compreensão bíblica, pelo menos em grande parte, naquilo que ele fez a versão ou a adaptação, ou isso houve tendências de um clero tendencioso, que queria colocar coisas no meio do caminho? Essa dúvida é cruel. Então, portanto, o respeito que a gente tem que ter com a Bíblia é no sentido mesmo da palavra, da acepção da palavra. Respeito, respeitar aquilo que ela pode traduzir como a essência inspirada por Deus, como também alguma coisa de uma essência inspirada pelo próprio homem. A gente não consegue entender muito bem. De qualquer forma, foi a Vulgata é o que veio realmente fazer a divulgação da Bíblia entre nós, né? Do lado latino, né? Do lado latino. O É Custódio, ela às que vezes abriu eu os me caminhos pego. para isso. Às vezes eu Foi. me pego, né? Eu já estudei também a Bíblia lá no curso do Evangelho, né? Enfim, lá umas coisas, a gente sempre tinha uma discussão. E às vezes eu me pego assim, ai, a Bíblia é sagrada, escrito foi coisa de Deus, parará, parará. Quando você pega todo o histórico, é o que você acabou de falar, entendeu? Não sei se eu estou errada, eu acho que eu respeito, eu acho que, como qualquer outro livro que traga uma coisa bacana, que, né, que traga algo que vá transformar situações em coisas melhores, né? Mas, de verdade, isso ainda me pega, né? Imagina se foi inspirado por Deus. Foi totalmente inspirado pelos homens. Foi escrito pelos homens, eles tiraram histórias importantes, colocaram só aquilo que cabia naquele momento, que favorecia eles, historicamente falando. Então, assim, a gente tem que acreditar nisso, tá? Não, mas a gente tem quantos mil anos aí que a gente está aqui? 2.000 anos menos, né? Quando há 300 e pouco que aceitaram Jesus, vamos falar, mil e tantos anos aí, que a gente acredita nisso, porque eles querem que a gente acredite nisso. Às vezes eu fico me pegando nisso, entendeu? Será que eu estou errado? Sei, não sei de erros. Eu posso dizer assim: cada um interpreta, faz a sua interpretação conforme o seu entendimento. E eu diria assim: se nós, ao lermos a Bíblia, ou lermos tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, e lá buscarmos sempre uma, um conhecimento que faça com que você seja um ser espiritualmente melhor do que você é na sua vida, nas suas ações, nos seus atos, né? Nas suas decisões, ela é válida, ela é sempre válida. Ler a Bíblia só para fazer críticas a respeito dela, eu acho que nós estamos perdendo, acredito que nós estamos perdendo o tempo de fazer crítica em alguma coisa que não tem validade, a crítica em si. Ela tem validade quando você busca dentro dela algo que te faça bem. Eu falo isso sempre com relação ao Evangelho. Há muitas críticas que eu ouço do Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive, né? Dos trechos que são tirados lá para a gente ler. Não, mas aquilo são palavras antigas que dá dupla interpretação. Mas se você trouxer aquilo para você, colocar isso no seu entendimento e fazer com que aquilo altere a tua vida para melhor, não importa o que de errado eventualmente esteja lá. Não utilize aquilo que você interpreta como errado para botar na tua vida. Utilize somente aquilo que te faça bem e aquilo que te faça melhor para que espiritualmente você cresça. Isso vale também para o Velho Testamento.
Por isso, a gente, claro, quando a gente vai fazer a, a leitura de como se formou a Bíblia, né? Hoje, como é o formato dela hoje, a partir lá de 3.000 anos atrás, a gente duvida mesmo, né? Duvida muito da, daquilo que estava, aquilo que foi inspiração divina para o que foi escrito hoje. É só uma dúvida, mas para mim essa dúvida não faz muita diferença, não. Essa é a minha opinião. Diga, Elmo. Ah, umas considerações. As palavras do Senhor foi muito sábia em colocar que nós temos que ter um certo cuidado quando nós lemos alguma coisa, algum livro, né? E extrair aquilo que é de bom. Isso foi um conselho até de Paulo, né? Ver de tudo Sim. e absorver aquilo que é bom para sua vida. Alguém dos presentes aqui fala francês? Alguém aqui tem um domínio da língua francesa? Não, Se nós eu não. lembrarmos que a codificação ela foi escrita em 1857 na língua francesa, né? E ela sofreu, ao longo desses anos, traduções, né? Alguns implementos, outros não. Quem tem acesso àquele primeiro livro que saiu da pena, né? Da caneta, do Allan Kardec, e lê hoje, né? Seja ele o Livro dos Espíritos, seja ele o Evangelho segundo o Espiritismo, seja qual for daquelas obras iniciais, certamente vai observar algumas diferenças. Então, assim, o que o senhor falou é muito importante. A gente tem que aprender a ler e extrair aquilo que é bom para a nossa vida. Seja esse a cabala, seja esse o Talmud, seja o que for, a gente tem que tirar aquilo que é bom para a nossa vida. E as demais coisas, desprezar, deixar, não entrar em contenda por conta disso. Perfeito, Elmo. Diga, Patrícia. Eu acho que aí é que está a tal inspiração lá da reflexão, né? Então, Deus não inspirou só os apóstolos, ele inspira todos nós, inclusive, né? Todos os Mas dias, né? Todos os dias. com que olhos eu estou lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, com que olhos eu estou lendo a Bíblia, né, com qual intenção eu estou lendo aquilo, para que eu quero aquilo para a minha vida, né? Então, eu acho que essa pergunta lá do início, né? Então, Deus não escolheu alguns homens, ele escolheu todos. Agora a responsabilidade está na gente, né? Em tirar a parte boa, em olhar com bons olhos, em trazer a parte boa e fazer esse filtro, né? Em teoria, todos nós somos médios, né? Mas alguns usam, outros não. Não em teoria, somos todos médiums, Não, eu né? estou dizendo Uns em utilizam, teoria, outros não, né? todos nós somos médios, né? Agora, uns usam e desenvolvem, outros guardam, né? Como aquele que guardou o talento, né? Isso mesmo, aquele que guardou o talento. Então, nós somos, falou muito bem, Patrícia, nós somos inspirados de Deus, nós somos partículas divinas. Então, como partículas divinas, eu tenho a consciência de que Deus está muito mais próximo de mim do que eu imagino estar, né? Então, eu não tenho dúvida de que o que eu faço de bem ou daquilo que eu traduzo como bem para mim, eu estou sendo inspirado por Deus. Eu tenho o danado do livre-arbítrio que me faz, de vez em quando, desviar alguns caminhos, né? Pequenos caminhos, onde às vezes eu não estou muito bem. Embora inspirado, eu tomo decisões desvirtuadas daquelas inspirações divinas. Mas eu sou uma inspiração divina. Com essa minha inspiração, eu leio, interpreto e coloco em ação a maneira que eu compreenda da melhor maneira. Se você colocar 10 pessoas para fazer uma interpretação de um texto qualquer, você vai ver que vai ter 10 entendimentos levemente diferentes entre eles. Depende do quê?
da formação cultural de cada um, depende do conhecimento de cada um, depende da sensibilidade de cada um, depende dos momentos de cada um. Então não é tão simples falar assim, não, a Bíblia serve para todo mundo. Ela serve mesmo, mas não da mesma forma. O Evangelho também serve para todo mundo, mas não da mesma forma. Então, quando a gente faz uma preleção, eu vejo lá, quando eu faço as minhas preleções, por exemplo, vou falar de mim, que é mais fácil, eu fico olhando a carinha das pessoas que estão ouvindo, alguns estão entusiasmados de ouvir algumas explicações que eles não tinham ainda. Outros estão sonolentos, estão olhando para o lado, olhando para cima, para baixo, porque não entenderam. Então, a gente vai ter gente que vai entender, vai sair entusiasmado, e vai ter gente que não vai entender absolutamente nada. Faz parte do meio, né? Alguns estão preparados, mais preparados, outros estão menos, mas eles têm que estar presentes porque eles vão estar preparados um dia, né? Talvez não seja naquele dia que eu esteja fazendo a preleção, que é uma pena, né? Mas eu olho e faço essa análise tranquilamente, de quem são as pessoas que conseguem pegar aquilo que a gente está falando. É isso. Fala, Patrícia. Aí a gente volta lá no tema, como a Joelma colocou, né? Para a gente ler um livro como esse para interpretar, uns precisam dos outros, né? Cada um vai trazer o que é o que tem de bom ali, né? E um vai ajudar o outro. E é nessa harmonia, né? Nessa caridade, né? É que a gente acaba indo para a felicidade mesmo, né? Porque é ir pelo caminho bom. Isso mesmo. Isso mesmo. É nos ajudando que a gente ajuda os outros, né? É assim que a gente vai fazendo. Muito bom. Vamos ler um pedacinho? Os livros da Bíblia cristã. E agora a gente pula efetivamente para a conformação ou para a formação da Bíblia cristã. Pode um voluntário ler, por favor. É oportunidade. Eu posso Eu ler. não vai. Tem Os mais livros da 3 Bíblia trechinhos para cristã. ler, não se preocupe. A Bíblia cristã é composta do Velho e do Novo Testamento. A Bíblia hebraica é o Velho Testamento da Bíblia cristã, porém a ordem e a quantidade de livros diferem mais pela ordem do que pelo conteúdo. A Bíblia cristã tem duas versões. A Bíblia católica, com 73 livros, adota a Septuaginta completa, e a Bíblia protestante, com 66 livros, que adota a Bíblia hebraica, tal como a estabelecida por Jerusalém. Esses 7 livros que fazem a diferença são denominados pela Igreja de deuterocanônicos. Assim, a Bíblia hebraica é composta de 24 livros, conforme descrito anteriormente. O Velho Testamento da Bíblia Cristã Católica é composta de 46 livros, 39 denominados protocanônicos e 7 deuterocanônicos. A Bíblia Cristã Protestante é composta somente pelos 39 livros aceitos pela Igreja Judaica de Jerusalém, que se diziam os verdadeiros inspirados. A divisão cristã, então, ficou Pentateuco, Gênese, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Históricos, 12 Bom, Patrícia. livros, mais Isso que a gente chama 12 de palavrão. mais 4 deuterocanônicos. São eles: Josué, Juízes, Ruth, Samuel 1 e 2, Reis 1 e 2, Crônicas 1 e 2, Esdras, Neemias e os deuterocanônicos, Tobias, Judite, Macabeus 1 e 2. Sapienciais, 5 livros mais 2
canônicos, e são eles Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e os deuterocanônicos, Sabedoria e Eclesiásticos. Profetas, 17 livros mais um deuterocanônico. São os profetas maiores e os profetas menores, incluindo o deuterocanônico Baruque. Os profetas menores na Bíblia judaica estão reunidos num único livro, todos escritos em hebraico, com exceção de Daniel, escrito em aramaico. Os livros do Novo Testamento são em número de 27, tanto na Bíblia Católica como na Bíblia Protestante, e divididos em Evangelhos, 4 livros, Marcos, Mateus e Lucas, chamados sinópticos, e João, chamado profético ou simbólico, todos em grego, menos Mateus, que foi escrito em aramaico. Autos dos Apóstolos, um livro escrito em grego. Epístolas, cartas, 21 livros dividido em 14 paulinas e 7 universais. Tiago Menor 1, Pedro 2, João 3 e Judas Tadeu 1, todos em grego. Apocalipse, um livro escrito por João em grego. Por você ter lido esse texto tão complicado, você deu um passo a mais na sua ascensão espiritual. E dicção. Dicção também. É terrível esses nomes aqui, né? Deuterocanônicos. Canônico. Canônico. Trava-língua. Terrível. Bom, tá aí a formação, então, da Bíblia hebraica, que tem a mesma formação da Bíblia católica, e o Velho Testamento, quanto ao Velho Testamento, e no Novo Testamento, as duas, tanto a católica quanto a protestante, são iguais. Interessante a gente lembrar aqui, é uma curiosidade, que todos estão escritos em grego, menos Mateus, que foi escrito em aramaico, porque é o que consta, Mateus é o que mais viveu mais próximo de Jesus, né? Que foi o cara que tinha o caderninho que ficava ao lado de Jesus todo o tempo, anotando os seus as suas falas, né? Então, Mateus tem uma credibilidade maior no evangelho dele, porque, além de ter escrito em aramaico, ele viveu muito próximo de Jesus. E está aí a formação da Bíblia cristã, que é um amontoado de livros aqui, né? Dá para todo mundo depois, quando for ler aqui. Antes de ler a Bíblia, vim pegar novamente esse capítulo aqui, dar uma vasculhada na formação dela, para a gente entender como é que os caras formaram, né? Fizeram a composição da Bíblia. Seu Custódio, Pois não? se me permite, é só fazer talvez para ficar mais claro, não é que me incomoda, mas quando eu ouço essa palavra assim, Bíblia hebraica, eu não posso, se eu levar em consideração o termo bíblios, que seria 2 livros, né, ou livros, como ser chamada a Bíblia, né? Quando você pensa na Bíblia em português, você pensa Antigo e Novo Testamento. No caso da hebraica, não existe isso, porque o judeu ele não reconhece os livros do Novo Testamento. Então, assim, quando se fala da Bíblia hebraica, ah, fico assim tentando entender o que se quer dizer com Bíblia hebraica, porque não existe os livros do Novo Testamento escritos em hebraico. Então, assim, quando eu entendo, pelo menos a minha limitação de entendimento, a minha ignorância, é que me leva a entender que Bíblia seria o Novo, o Antigo e o Novo Testamento. Mas quando se fala em referência ao hebraico, é só o Antigo Testamento, não existe o Novo.
Então, assim, para mim, gera uma certa confusão e um desconforto em relação a ouvir o termo Bíblia hebraica, né? Quando o certo seria Tenar. Mas vamos lembrar que Bíblia é o coletivo de livros, né? Certo? Não deixa de ser livros, no grego sim. Mas Então, quando nós nos quando a gente referimos em fala em Bíblia, português, quando a gente mas quando fala em, nós. eu entendo assim, quando a gente fala em Bíblia hebraica, a gente está distinguindo da Bíblia católica ou da Bíblia protestante só o nome, porque a quantidade de livros, a formação delas é diverso. Pode ter o mesmo número de livros, pode ser um número diferente de livros, mas é um coletivo de livros. Então, no Certo, hebraico só tem o Velho mas Testamento. eu acredito que no pensamento comum, né, a pessoa quando ouve a palavra Bíblia, ela Hum, automaticamente se relaciona Antigo Testamento, Novo Testamento, o que não seria verdade se referindo ao texto hebraico. é verdade. Não, se você falar em senso comum, é verdade isso. Senso comum falou em Bíblia, e se falar em Bíblia sagrada, aí a coisa pega mesmo, né? Sim, É que nós, entre nós aqui, a gente está diferenciando assim, a Bíblia hebraica, a gente sabe que é o Velho Testamento, e a Bíblia sagrada, se falar entre nós aqui, é a dita Bíblia católica ou a Bíblia protestante, uma ok. das duas, né? Ok? O advento da imprensa, Gutenberg, um textinho curtinho agora, a gente vamos finalizar. Posso ler? A Vamos Reforma lá. Protestante e o advento da imprensa, inventada por Gutenberg, universalizaram a Bíblia, ou seja, ela passou para o conhecimento dos leigos na sua língua natal. Apesar da baixa escolaridade do povo na época de Lutero, ela passou a ser acessível pelo povo leigo. Lutero traduziu a Bíblia direto da versão grega para o alemão. Bom, aqui nós estamos falando já na era do século XV, né? O advento da imprensa de Gutenberg se deu lá no século XV. Foi muito próximo, muito próximo, não, exatamente no século XV, que se deu lá a Reforma Protestante. E Lutero conseguiu fazer a tradução da Bíblia direto do alemão, do grego para o alemão. E é claro, quando ele fez essa conversão, essa versão ou essa tradução aí, que ficou mais fidedigna, né? Do, do- Traduzindo do grego para o alemão, para sair dela, para chegar aqui no lado latino nosso, né? Português e outros idiomas mais que nós podemos entender, fica mais fácil. E a grande sacada de Lutero foi realmente a divulgação da Bíblia, fazendo com que os chamados leigos pudessem ler e interpretar à sua maneira. Isso veio de Lutero, porque até então a Igreja Católica dominava a Bíblia no sentido de interpretação e não deixava com que os leigos pudessem fazer qualquer interpretação, porque não era devido a eles, né? Então Lutero foi o grande cara, o cara que conseguiu fazer essa divulgação por dois motivos. Primeiro, porque ele fez essa tradução, e segundo, porque a imprensa, a Gutenberg, conseguiu lá fazer a maquininha que fazia a geração de livros, né? Podia imprimir livros. Então, foi muito feliz. Então, nós estamos aqui numa era de 1500 para cá, ou seja, pouco mais de 500 anos, onde nós tivemos acesso a estas leituras bíblicas. Podemos fazer isso com mais destreza. Versão inglesa. Então ela sai do alemão e vai lá para o inglês, hein? Vamos ler mais um trechinho? Eu leio. Vamos lá. Anterior à tradução de Lutero, a Bíblia cristã teve sua versão para o inglês em 1380 a 1384,
e foi elaborado por John Wycliffe, reitor da Universidade de Ludworth, na Inglaterra. Ele desafiou a autoridade papal, afirmando que o seu ofício foi inventado pelos homens. Ataca frontalmente os dogmas católicos, além de se dispor com Tomás de Aquino. Após sua morte, os seus seguidores foram perseguidos pela Inquisição. A versão inglesa teve sua origem nos escritos gregos em vez de utilizar a Vulgata. Um pouco antes de Lutero, né? Foi antes de Lutero. Lutero foi lá em 1500 e alguma coisa, e a versão do John Wycliffe foi em 1380 até 84. Esse foi um revoltado, mas foi só na versão, ele só fez a versão em inglês. E assim mesmo foram todos perseguidos. Ele bateu de frente com a Igreja Católica, não foi tão forte quanto Lutero. Lutero eu diria assim, mais ousado, né? Muito mais lutador. Porque ele fez uma E ele- versão, né, e não uma tradução, né? porque ele bateu de frente com o Papa, né? Ele falou, não, você não tem, né? Bom, já vem do inglês, e depois a gente vai ver que a Inglaterra separou, né? Do Pontífice de Roma, se separou de Roma e criou o seu próprio clero lá, que não responde ao Papa, né? Até hoje. As traduções para o português. Vamos? Duas são as traduções bíblicas para o português e consideradas as mais importantes. A versão protestante, mais antiga, de autoria do pastor português João Ferreira de Almeida, publicada em 1681 em Amsterdã, na Holanda. Utiliza a Bíblia de origem grega que chegou até ele através de Erasmo de Roterdã, que usava o texto bizantino. A versão de Almeida sofreu inúmeras revisões, porém, as mais importantes foram a de 1945, da Sociedade Bíblica Batista, e de 1967, Imprensa Bíblica Brasileira, e a mais recente, em 1995, pela Bíblia de Estudo Pentecostal. A outra tradução foi a da Igreja Católica, baseada na Vulgata Latina de Jerônimo, feito pelo padre português Antônio Pereira de Figueiredo, publicada em 1879. Essa é a de Jerusalém? Opa. Não, Essa Bíblia aqui é a de Jerusalém, que é a mais usada? não. Não é. Essa foi usada a Vulgata. Que é usada lá em Jerusalém é a Não, não estou dizendo assim que é lá de Septuagint. Jerusalém, estou falando aqui no Brasil, porque aqui, por exemplo, aqui no Brasil, nos meus estudos lá da escola, eles falam que falavam, nem falam, que a Bíblia de Jerusalém, que é a mais, como é que fala? Fiel. Traz as coisas mais real. É. No Brasil, É a marca dela, a marca dela. no Brasil Uhum. hoje, por conta do movimento pentecostal, é que se difundiu mais essa Bíblia, chamada Bíblia de Jerusalém. Mas existe outras traduções mais conservadoras, e aí você vê o movimento protestante mais conservador, vai usar a de João Ferreira de Almeida, que é a mais antiga, né? Embora tenha um português atualizado, mas a versão, as palavras são mais antigas. Isso aí. E são diferentes, né? Você vê ele pegar a leitura da Bíblia dos protestantes e a Bíblia católica, elas são de leituras diferentes. Você pode fazer interpretações diferentes se você quiser. Pela tradução, você percebe as diferenças entre elas. Por isso que é chamada Bíblia católica e Bíblia protestante, né? Uma difere da outra. Bom, o outro trechinho vai explicar, acho que exatamente isso, as diferentes Bíblias.
Eu vou ler, vou ler esse pedacinho para livrar vocês de ficar lendo muito. Apesar de muitos terem a Bíblia como a palavra de Deus, existem diferenças significativas entre os diferentes canones, desde o judaico, católico e o protestante. Além dessas três, existe ainda a Bíblia de Jerusalém e as dos diferentes segmentos cristãos que apresentam sensíveis alterações. Então, embora todas elas tiveram o mesmo princípio lá, né? Elas foram se desvirtuando ao longo do tempo e a gente tem lá três versões básicas, né? Aqui hoje, e se diferem levemente uma da outra. E aí a conclusão diz assim: o histórico da Bíblia nos leva a uma visão mais ampla, tendo em conta que se trata de um livro sagrado. A Bíblia pode ser comparada aos demais livros sagrados existentes, como os Vedas, o Corão e os escritos filosóficos chineses e outros. Querem associar a Bíblia como palavra de Deus. Podemos até aceitá-lo, porém sem desconsiderar os demais escritos, vistos que eles também são considerados divinos pelos seus seguidores. Tendo isso em vista, devemos nos isentar ao fazermos uma reflexão imparcial, universal e abrangente quando tratamos das coisas divinas. Em outras palavras, nós devemos respeitar tudo que é divino, independente se é o seu divino ou é o divino do outro. Se é divino, é respeito. Se coloca na frente da palavra, de qualquer leitura, o respeito que se deve ter daquilo que é tratado como divino. Ok? Perguntas? Dúvidas? Críticas? Opiniões? Foi bom? Aprendemos um pouquinho da Bíblia. O Elmo aí trouxe ensinamentos interessantes sobre o aramaico, sobre o. Foi bem esclarecedor. Eu vou usar a frase, né? Só sei que nada sei, porque tem muita coisa daqui que eu com certeza tenho que estudar muito mais. Não, é só um briefzinho, né, para a gente entender aí os meandros em que a Bíblia andou ao longo do tempo. Legal? Quem pode E, fazer a oraçãozinha? nós somos os sortudos por termos o Elmo aí na Verdade. O nossa Elmo, turma aí, porque, nossa, ele traz uns ensinamentos fantásticos para legal. gente. É um bom estudioso da Bíblia. É bom ter pessoas assim que nos ensinam. Obrigado, Elmo. Quem pode fazer a oraçãozinha de agradecimento e de despedida da aula só da aula. Nada de despedir aqui, né? Ninguém despede de ninguém. Eu posso fazer. Pode. Nesse momento, vamos agradecer, né, pelos ensinamentos da noite de hoje, por estarmos nesse grupo com tanta troca, com tantos conhecimentos, e que com essa vontade de um passar para o outro, né? Eu acho que a gente só tem que agradecer por estarmos nesse grupo, por esse conhecimento, e que tudo isso faça com que os nossos corações fiquem cada vez mais abertos, né? Que a gente cada vez mais coloque o óculos do amor, os ouvidos do amor, para que a gente possa ter esse aprendizado de fato, não só no nosso intelecto, mas na nossa alma, para que a gente consiga colocar isso no nosso dia a dia e aos poucos ir melhorando esse mundo que a gente acha que não tem saída, né? Mas tudo tá nas mãos de Deus. Por tudo isso que a gente está passando, é,
é crescimento, é conhecimento. E eu acho que é um trabalho de formiguinha, e cada um de nós aqui é uma formiguinha desse todo. Então, é só gratidão por conseguir esse pedacinho de conhecimento que a gente vai juntando aos outros e vai fazendo um elo do bem, uma cadeia aí do bem. Que Deus possa nos abençoar nessa semana, nos fazer refletir muito sobre os nossos conhecimentos, colocar eles em prática e que nos guarde até a próxima aula. Que assim seja. Graças a Deus.